Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Isabelle Kepke e nós estamos aqui no nosso terceiro episódio da série Portaria 2619. Vamos ver se a Netflix compra, né? Brincando. Estamos aqui na nossa terceira aula sobre a Portaria 2619 de 2011. A portaria que ela engloba todo o município de São Paulo. Então você que é de São Paulo, isso é muito importante para você. Você que não é de São Paulo, assiste, porque é legal, sempre tem algum conteúdo, alguma coisa que você pode falar, olha que interessante. Isso cabe para o meu trabalho, isso cabe onde eu trabalho, enfim, mas ela é específica para São Paulo, tá? Mas por favor, continue assistindo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre móveis, utensílios, a gente vai conversar um pouquinho sobre como devem ser os vestiários, onde tem que ter pia. A gente vai continuar lendo um pouco sobre a Portaria 2619, tá bom? Então, fica aí comigo, curte, compartilha, comenta e vai tocar a vinhetinha. Para começar, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Então, espero vocês, assistam pra gente aprender um pouquinho mais junto, tá bom? Pronto, vamos lá, telinha compartilhada, vamos continuar a nossa terceira parte. Eu parei na primeira do 2.4.16, tá bom? Se você quiser lendo comigo, é essa partezinha aqui. Vamos lá? É obrigatório a instalação de pias exclusivas para higienização das mãos. Aí ele vem separado, em sanitários para funcionários e públicos, vestiário dos funcionários, pontos estratégicos em relação ao fluxo da produção, de forma a garantir a fácil acesso a todos os funcionários e evitar a contaminação cruzada, considerando-se a área de guarda de resíduos, recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, porcionamento, fracionamento, embalagem, expedição e consumo de alimentos. Então, vamos lá, por exemplo, você tem que ter uma pia para lavar a mão no banheiro, no vestiário, nos pontos estratégicos em relação ao fluxo, por exemplo, você tem, tudo é setorizadinho, então a sua padaria, a produção da padaria fica num canto, a produção da confeitaria em outro e a cozinha em outro. Você não vai ter uma pia no meio dos três, onde eles tenham que atravessar, abrir porta, fechar a porta para lavar a mão. Você tem que ter uma pia ali dentro da produção, tem que ter uma pia dentro da sua cozinha. Então, você precisa entender o seu fluxo para fazer esse tipo de higienização. Você tem que ter pias, por exemplo, perto do seu recebimento, perto do armazenamento e dos preparos, tá? Então, a parte de pia é muito importante. A gente precisa estudar onde as pias são colocadas, porque tem pia que não faz sentido. Tem lugar que você fala, o funcionário não vem aqui de jeito nenhum lavar a mão. Duvido que ele venha aqui. Porque simplesmente coloca a pia lá porque falou, a nutricionista mandou colocar a pia. Não, você tem que estudar o lugar que você coloca a pia, senão não faz sentido, certo? As pias exclusivas para higienização de mãos devem ser instaladas em número suficiente, considerando-se o fluxo de produção, dimensão de instalações e características dos alimentos manipulados em cada setor. É o que eu já estava comentando com vocês. Vamos lá para a próxima paginazinha. Aqui. É obrigatória a instalação de pias exclusivas para higienização de mão em todos os lugares destinados ao consumo de alimentos, tais como refeitório, salão de restaurante e praça de alimentação. Então, o seu cliente tem que ter uma pia para ele lavar a mão, tá? É obrigatória a instalação de pias exclusivas para higienização de mãos no setor de venda de frutas, verduras, legumes, nas lojas de supermercados e hipermercados. Então, sempre que você vai num sacolão, você vai num supermercado, sempre vê que na parte de hortifruti tem uma pia para lavagem de mãos, tá? Isso é obrigatório, está aí na nossa portaria. Agora fez um pouco mais de sentido, né? Para quem às vezes vai no mercado e fala, nossa, por que aqui tem uma piazinha? Porque tem na nossa legislação que você precisa lavar as mãos, porque ali é muito contato, a pessoa pega uma cebola, joga lá e pega outra cebola, e você mete sua mão na mão de todo mundo, entendeu? As instalações sanitárias para os funcionários devem ser específicas para cada sexo. Os vasos sanitários e chuveiros devem ser instalados na proporção de 1 para cada 20 funcionários. Então, a sua empresa tem 20 funcionários, você tem que ter um chuveiro para eles, tá bom?
Se você tem 40 funcionários, você tem que ter 2 chuveiros para eles. Se você tem 60, você precisa ter 3. É vedado vaso sanitário do tipo privada turca ou similar. Vou te ser sincera, o que é uma privada turca? Vamos descobrir? Google. Nunca imaginei que eu ia fazer isso no Google. Vamos lá. Vou fechar aqui. Isso é a ficha técnica, a gente pode falar sobre ela depois. Vamos lá. Privada turca. Privada turca. Ah, é aquelas latrinonas. Que horror. É, gente, pelo amor de Deus, né? Você não vai colocar uma privada turca no seu estabelecimento. Olha essa daqui, que é um cone. Ai, gente, que péssimo. Vamos lá, vamos voltar para o nosso e-book. Já aprendemos mais uma, o que é uma privada turca. As instalações devem possuir os seguintes requisitos. Então, o seu banheiro tem que ter descarga em bom estado de conservação e funcionamento, vaso sanitário sinfonado com assento e tampa, mictório com descarga preferencial automática, lixeira com tampa e acionamento de pedal sem contato para você descartar, e suporte para papel higiênico devidamente suprido. Eu já tive fiscalização sanitária quando a fiscal entrou no banheiro dos funcionários, não tinha privada, ou a tampa e o assento. Eu, sinceramente, não tinha lido. Na hora que ela escreveu, não tem assento, como chama? A descarga não está em bom estado. Eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu aprendi mais uma e vi como faz parte a gente entender e estudar a nossa portaria. Os vestiários devem ser específicos para cada sexo, possuir armários individuais ou outro sistema para guardar roupas e pertences pessoais que devem ser organizados de forma a prevenir a contaminação dos uniformes expostos, do modo a permitir a higienização do ambiente. A gente tem um problema muito grande que eu vou falar já já sobre isso nos vestiários. Os calçados devem estar dispostos em local limpo e organizado de forma a evitar contaminação do uniforme. Roupa de uso pessoal e demais objetos. Para o estabelecimento comercial classificado em MEIPP, as empresas registradas como Sociedade Limitada LTDA, optante pelo sistema tributário simples, está dispensada a exigência do vestiário, desde que a área dos sanitários comporte de forma organizada a instalação de armários individuais e chuveiros em proporção de 1 para cada 20 funcionários. Então, por exemplo, dependendo de como estiver a empresa, o seu estabelecimento, restaurante, você pode ter dentro do banheiro os armários, a forma com que eles guardam as coisas, tá? É muito terrível essa parte de banheiro, de funcionário. É um problema muito grande que a gente tem. Funcionário vai trabalhar com capacete da moto, não é menor, né? Aí vai lá, você entra no banheiro, tem 25 capacetes. Aí choveu, são 35 aquelas botas de moto. Aí é roupa de moto levantada. Tem banheiro que você entra, é aquele chulé que você fala, meu senhor, o que a gente faz nesse lugar? Então, várias vezes a gente já usou várias táticas para tentar tirar os itens pessoais que o pessoal não coloca no armário, simplesmente coloca fora, pendura, larga tênis em cima do armário. Então, assim, é um ponto muito difícil. Então, por isso que a gente tem que usar muito bem a nossa legislação para a gente não ter esse tipo de problema, porque isso acontece muito, 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 tá? Os estabelecimentos com área de consumação para o público devem dispor pelo menos um banheiro acessível, exceto quando instalados nos centros comerciais que ofereçam esses serviços. Os equipamentos e acessórios devem ser instalados de forma que possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, se você tem um salão, você tem que ter um banheiro, tá bom? Que tenha acessibilidade, né? Nos locais onde não há consumação, é opcional a instalação de sanitário para o público. Cara, mas banheiro é uma coisa muito importante, né? Hoje em dia você tem que pensar nesse ponto, independente se tem consumação ou não. Tem lugar que, ok, você só vai lá, busca um delivery.
aí você não necessita de sanitário. Mas se você puder, é uma coisa interessante. As instalações sanitárias não devem ter comunicação direta com a área destinada de manipulação e armazenamento de alimentos. Então, você não está lá no meio da produção, uma câmara frigorífica, uma câmara do confeiteiro, uma do padeiro e o banheiro. Então, você tem que ter uma distância para você não ter esse tipo de problema, tá bom? Banheiro sempre longe. O esgotamento sanitário deve ser ligado à rede de esgoto. Não deve existir caixa de esgoto dentro das áreas de preparo. Isso daqui é um problema grande. As caixas de esgoto em restaurantes, padarias antigas, sempre tem a caixa de esgoto dentro da preparação do local de pré-preparo. Então, se você está montando alguma coisa, é muito importante você não deixar sua caixa de esgoto dentro da sua produção, tá? Pelo amor de Deus, sempre pense nisso, é muito importante. É obrigatória a presença de caixa de gordura mantida bem vedada, próxima à área de geração de resíduos. Deve estar localizada fora das áreas de manipulação e armazenamento de alimentos. As tubulações de vapor devem ser resistentes à corrosão, fabricadas com material atóxico de fácil limpeza e desinfecção, dotada de filtro, isolada termicamente, protegida fisicamente com material adequado. As tubulações devem possuir pontos de coleta para avaliação da qualidade do vapor. Bom, tubulação é um ponto muito importante, porque conforme o tempo vai passando, isso pode afetar muito a saúde dos seus próprios funcionários. Então, você tem que ter uma boa tubulação, você tem que ter uma tubulação de fácil acesso para você fazer a higienização dela, dotada de filtros. Então, você tem que cuidar muito também da parte da tubulação, tá? As tubulações de ar comprimido devem ser fabricadas de acordo com as normas vigentes. O ar comprimido que entra em contato com o alimento deve ser captado em local não contaminando e livre de lubrificantes. O suprimento de ar deve ser protegido por filtros externos e internos, fabricados com material denso, descartável, atóxico, que não libera partículas, odor e sabor aos alimentos. A frequência de troca de filtro deve obedecer à especificação do fabricante. As tubulações, quando aéreas, devem ser instaladas em forma a não contaminar os alimentos e o ambiente ser distante das paredes, tetos e tetos para facilitar a higienização. Chegamos a mais um ponto na nossa portaria. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre equipamento, móveis e utensílios. Aí começa a ficar um pouco mais legal, eu acho, para nós nutricionistas. Mas a parte de cima é muito importante quando você tem alguma reforma ou você está montando algum estabelecimento. Então é muito importante. Nós nutricionistas temos que saber. Mas na parte de equipamentos, utensílios é mais divertido, né? Tirando a parte da privada turca, que eu adorei conhecer uma privada turca. Vamos lá. 3.1. Os móveis, equipamentos e utensílios devem ser mantidos organizados, limpos, bem conservados, sem incrustações, ferrugens, furos, amassamentos ou outras falhas no revestimento. Essa minha luz está muito forte, não quero aqui. Momentos do vídeo, tá bom? Depois eu edito. Olha, caiu tudo. Agora ficou até escuro, né? Vou pôr aqui assim, do meu ladinho. Pronto. Vou ter que editar mesmo, porque não tá rolando a amizade aqui. Aí, pronto, ó, sucesso. Tava muito na minha cara. Vamos lá. Bom, tá dizendo que os móveis não podem ter, né? Ferrugem, incrustação. Incrustações, o que são incrustações? Sabe quando você vai numa padaria e você chega no pé da mesa, tá cheio de massa, de pão? Então, são tipos de incrustações. Sujeira, coisas que vão incrustando lá. As mesas, bancadas, prateleiras, armários, pias, cubas, tanques, balcões de distribuição, carrinho para transporte de alimentos e demais móveis, equipamentos e utensílios devem estar disponíveis em quantidade suficiente.
de acordo com a atividade desenvolvida, o volume de produção, as características do produto ou padrão de cardápio ou sistema de distribuição. Então, muito simples, né? Você tem que ter a quantidade certa de mesa, bancada, prateleira, pia, cuba. Então, é uma coisa meio óbvia, mas assim, você precisa ter conforme a sua produção. As empresas devem dispor de instrumentos de medição necessários para o controle de processo produtivo, realização das suas instalações, tais como balança, relógio, pH-metros, termômetros higrométricos. Vamos pesquisar também? Eu estou pesquisadora. Era nessa aba que eu estou? Higrômetros. Porque eu esqueci. Ah, claro. É um instrumento que serve para medir a umidade presente nos gases, mais específico a atmosfera. Quem mede isso é o pessoal que vem fazer o seu PPRA. Então, é eles praticamente que têm. Nunca vi um desse em restaurante, padaria. Por isso que eu fiquei na dúvida, porque eu nunca tinha visto. Voltando. Os instrumentos de medição devem ser calibrados anualmente ou conforme a recomendação de fabricantes. As empresas devem manter registro de controle de calibração de instrumentos, equipamentos e medição, além de manter à disposição das autoridades sanitárias o comprovante de execução do serviço. Então, isso daqui vai entrar nas nossas POPs, tá? Aí você pergunta para mim, Isabelle, o que é a POP? Calma aí que a gente vai chegar lá. Mas a gente tem que ter o registro, tá? Da calibração, da manutenção desses aparelhos. As mesas, bancadas, prateleiras, entre outros móveis, devem ser construído ou revestido interna e externamente de material sanitário. Então, material limpante, né? Você não vai fazer de madeira, que aí é um problema que a gente tem, a gente não pode usar madeira. Os móveis das áreas destinadas exclusivamente ao consumo de alimentos estão livres das exigências do item anterior. Aí você pode usar, por exemplo, aquelas mesas bonitas que tem, pão de madeira rústica, então isso daqui você pode usar. Os mesmos devem ser mantidos limpos em bom estado de conservação. Os equipamentos e utensílios utilizados devem ser fabricados com material sanitário. Os equipamentos devem ser mantidos com porcas, parafusos e arrebites bem ajustados e livres de gotejamento, né? Para não ficar tudo pingando. Não é permitido o uso de equipamento, utensílio de madeira ou vidro, ou fabricados com material poroso, esmaltado ou suscetível à oxidação de calor nas etapas de fracionamento, pré-preparo, preparo, porcionamento, exceto preparações reconhecidamente típicas nacionais, internacionais, ausência de substitutos disponíveis no mercado. Então, uma coisa que sim, todo mundo, todo cozinheiro adora é colher de pau, né? Então, quando surgiu essa portaria, até foi uma briga para a gente conseguir tirar todas as colheres de pau. Mas hoje já é mais fácil porque não tem venda, né? Então, a gente consegue segurar mais esse problema que a gente tem com madeira. Não é permitida a utilização de equipamentos e utensílios de amianto, bem como utilização de termômetro de vidro. Por quê? Porque pode estourar, né? Os lubrificantes utilizados nos equipamentos que possam eventualmente entrar em contato com os alimentos e embalagens devem ser de grau alimentício. As especificações técnicas do produto devem permanecer à disposição da autoridade sanitária. Os equipamentos e utensílios devem ser mantidos protegidos de sujidades, animais sinantrópicos e dispostos de forma a evitar contaminação cruzada, mesmo quando fora de uso. Não é permitido a disposição dos mesmos, higienizados ou não diretamente sobre o piso, exceto quando as instalações do mesmo assim o exigirem. Então, o que a gente tem que entender aqui? Os utensílios sempre têm que estar protegidos, né, de sujidades, que são sujeiras, e animais, né, baratinha, formiguinha, tudo que pode andar. Então, a gente tem que deixar tudo limpo, guardadinho, para a gente não ter nenhum tipo de contaminação.
Os fornos para qualquer utilização devem ser construídos solidamente, revestidos com material sanitário e refratário, oferecendo o máximo de segurança e conforto aos trabalhadores. Os fornos que produzem gases provenientes de queima devem ser dotados de chaminés e filtros suficientemente dimensionados para livre saída de gases queimados de acordo com as normas. Aí a gente está falando de fogão a lenha, por exemplo. É proibido em fornos a lenha o uso de madeira provida de demolição, móveis, caixarias e aquelas utilizadas em obra. Então, tem que ser a lenha específico para forno a lenha, tá? Você tem que ter o papelzinho guardadinho na sua pasta, informando qual tipo de lenha que você compra e você tem que ter ele guardadinho, tá? O entorno dos equipamentos devem ser mantidos livres, de modo a garantir seu perfeito funcionamento, manutenção, higienização e circulação de ar. Nas áreas onde existem fontes de calor, equipamentos de refrigeração devem ser instalados de forma a não comprometer a sua eficiência. Então, se você tem lá um fogão enorme, um forno, você não vai colocar a geladeira exatamente em frente ao forno. Então, você tem que ter a posição, a distância adequada para você não comprometer a eficiência dele. Os equipamentos que processem alimentos em pó devem ser herméticos ou dotados de captadores de pó. O que isso quer dizer? Por exemplo, aquela máquina, que eu não lembro o nome agora, para fazer farinha de rosca. Então, o pessoal pega o pão, né? O pão já está mais sequinho, durinho, aí coloca lá e ela vai virando aquela farinha de rosca. Então, se não for com um captador de pó, imagina a farinha de rosca voando pelo mundo inteiro. Deu para entender um pouquinho? Todas as máquinas e equipamentos utilizados em atividades relacionadas com produção de alimentos e embalagens devem possuir dispositivos de produção, segurança, de modo a minimizar ruídos. A zona de perigo das máquinas e equipamentos, tais como parte móvel, zona de entrada, de corte, área de cilindro, serra, transmissão de força, devem possuir a proteção que impeça o acesso voluntário acidental. Eu acho que eu tenho algumas fotos, eu vou tentar postar para vocês verem as máquinas. As máquinas e equipamentos devem ter dispositivos de acionamento e parada, de modo que sejam acionados ou desligados pelo operador na sua posição de trabalho. Não se localizem na zona perigosa da máquina ou equipamento. Possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja operador. Não possa ser acionado ou desligado involuntariamente pelo operador ou de qualquer forma acidental. Não acarretem riscos acidentais. A empresa deve utilizar e manter em condições de segurança os usos dos equipamentos que auxiliam o transporte e movimentação de carga, cujo peso possa comprometer a segurança e acarretar agravos à saúde do funcionário. O dimensionamento de equipamentos imobiliários deve assegurar a perfeita adaptação às dimensões corporais do manipulador. A empresa deve disponibilizar assentos adequados para a realização de atividades que possam ser executadas em posição sentada. Dentro de uma produção é bem difícil isso. Os motores e casas de máquina devem possuir sistemas de isolamento que garantam a segurança do seu funcionário. E aqui nós vamos parar de compartilhar a nossa tela, porque no próximo dia vamos conversar sobre higiene das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Então, a gente conversou um pouquinho. Eu vou gravar com a minha outra câmera, que essa é ruim. Então, espera aí. Stop sharing. Record. Bom, pessoal, a gente terminou de ler. Eu acho que essa parte é muito interessante a gente dar essa lidinha. Por quê? Porque são detalhes que muitas vezes nós não prestamos muita atenção, que pra gente às vezes não faz muito sentido. Mas em algum momento da sua vida você vai falar assim, olha, a gente precisa ter um chuveiro a cada 20 funcionários.
Ah, a gente não pode ter privadas turcas. Olha lá, porque a gente aprendeu de novo hoje. Ah, eu preciso ter a minha balança, o meu termômetro sempre... Meus cachorros estão me acompanhando. Preciso ter minha balança, meu termômetro sempre feita a manutenção, a calibração. Eu preciso ter isso guardadinho na minha pasta. Então, são detalhes que a gente começa a entender e aprender. Coisas básicas, como, por exemplo, você precisa ter sua bancada, sua mesa, toda a parte de utensílio, tudo sem sujidades, então você não pode ter incrustações. Tem N coisas que nós lemos que já deu para entender um pouquinho sobre a parte de alimentação, essa parte de estrutura dela. Porque a gente precisa saber também como é feita a estrutura, o que a gente tem que estar ali orientando ou não, tá bom? Então, muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Curte, compartilha, continua aqui que amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre a higienização dos equipamentos, de toda essa parte, tá bom? E eu vou mostrar o que a minha cachorra tá fazendo, só pra vocês verem o porquê que eu tô com essa cara. O que você tá fazendo em cima da minha cama? Hein, dona Nina? Sai daí! Desce! Desce da minha cama! Desce! Eu tô gravando hoje aqui no meu quarto, porque na quarentena eu fiquei com preguiça de descer no escritório, então eu estou gravando aqui no meu quarto mesmo. Então vocês conheceram agora minha cama, minha cachorra, e esse é o cenário onde eu gravei o vídeo. Um beijo pra vocês, curte, compartilha, comenta, e vamos levar um pouco mais de conteúdo, tá bom? Então é isso aí, um beijo.